você visualiza aquela imagem de um empresário, você pensa num homem mais velho, num homem branco, num homem que se veste com terno, né, num homem que fala de determinada maneira. Por quê? Porque você sempre viu um empresário naquele papel, né? E aí quando você chega, por exemplo, para a questão do negro, não é nem a questão da discriminação e não que isso não exista. Obviamente que isso existe, principalmente no acesso ao trabalho. Então, né, quando está lá numa entrevista de emprego, existe uma discriminação. Talvez se o entrevistador for escolher entre o branco e entre o negro, ele vai escolher o branco. Só que não necessariamente só por causa dessa discriminação. Esse preconceito introjetado na cultura é também por uma questão de que às vezes ele nunca viu um negro naquele papel. Então, porque tem um estranhamento. Tem um estranhamento. Esses entrevistadores, eles traçam um perfil do que eles querem, uma pessoa comunicativa, tem um perfil também de aparência, né? Não é só um perfil de personalidade para o que eles precisam. E às vezes o negro, provavelmente, muitas vezes, o negro não está dentro desse perfil. Por quê? Primeiro porque ele não tem acesso à escolarização, como o João colocou. Ele não vai poder, às vezes, nem tá ali na entrevista para alguns cargos, né? Então, né? O currículo dele nem vai ser selecionado, ele nem vai mandar o currículo. Ele nem vai chegar. Nem vai chegar. A gente, como psicóloga, a gente pode falar disso, né? Eu não trabalho nessa área, mas a gente entende que tem que ter uma imparcialidade, que não pode ter, né? Seria antiético um selecionador ir lá e não selecionar alguém por mas é que essa é a questão. Ele nem chega, e nem é a questão só daquele racismo individual que existe, a gente não pode deixar de falar sobre ele, mas é mais essa questão que o João colocou, que é estrutural. É estrutural por quê? Porque ele não chega ali. E outra, se ele chegar ali, vai causar um estranhamento tão grande que mesmo que a pessoa, ela pode até ser antirracista, ela pode até lutar contra o racismo, ela pode ser até negra. Ela vai achar aquilo estranho, porque você não imagina. Da mesma forma... Não é o esperado. Não é o esperado. Da mesma forma, quando uma pessoa negra chega numa loja e alguém fala assim, você trabalha aqui? Porque é o esperado, não necessariamente essa pessoa é ruim, é mal no sentido... Odeia dele. É porque a gente tem muita essa questão de binaridade, né, no nosso contexto, onde as pessoas são só más ou só boas, aquele negócio de novela mexicana, né? Sempre tem uma pessoa muito má, que é o vilão. Que é o vilão, exatamente. Ou o herói. E o herói, o bonzinho. É bom demais. Não necessariamente, não é disso que a gente está falando, é que a gente tem que entender que as pessoas são mais complexas do que isso. Então, não necessariamente é uma pessoa sem noção, uma pessoa má, mas é o costume, né, de ver o negro sempre neste papel. Então, é importante que a gente coloque essa questão de papel, né? Beatriz, pegando o seu gancho, vou trazer até uma experiência própria minha, né? Na época da faculdade, quando eu comecei a fazer os atendimentos no SPA da faculdade, eu atendi uma criança. Era filho de um ator negro. E quando eu saí da sala, que eu fui devolver a criança para ele traz assim para mim: eu nunca imaginei que meu filho fosse atendido por uma psicóloga negra. Né? E ele não falou na questão no sentido racista, porque é justamente isso. O negro, ele nem acredita nele mesmo, né? Que ele pode estar dentro dessas posições. Né? Então, para ele foi uma surpresa, uma pessoa ali cultuada, um ator de Rede Globo. Então, assim, você vê que isso está tão estrutural que nem o próprio negro, ele acha que ele tem condições, capacidades e também possibilidade de estar nesses lugares. Sim. De poderes, de status. Né? A gente está tão na subjetividade do negro, né? Dessa condição da questão escravista mesmo, que ele não, é como se ele não tivesse direito a esse lugar. Por quê? Não é dele. Não é dele. Ele não né? se apropria. Não se apropria, acaba não se apropriando. Ele espera, ele não está acostumado a ver as pessoas com formação universitária ou doutores negros. Exatamente. Então é uma coisa que é uma parcela muito pequenininha dentro da sociedade. Né? Agora eu queria aproveitar, né, pegando tudo aquilo que o João falou, dessa instabilidade, né, porque quando o trabalho é precário, quando o trabalho é informal, que eu não tenho direitos, que me são negados esses direitos, eu vou ter instabilidade. Eu não vou ter segurança alimentar.
né? Eu vou depender de políticas públicas que me deem minimamente para a segurança alimentar, né? Se eu não tenho isso, isso vai afetar diretamente na minha saúde mental, né? Uma pessoa sem segurança alimentar básica, né? Como é que essa pessoa que está ali trabalhando precariamente, ele não sabe se amanhã ele vai ter um ganho ou não, ele não tem nem como os trabalhadores informais, por exemplo, a gente fala do assalariado, mas os trabalhadores informais nem salário têm, né? Como fica a saúde mental dessa pessoa, como que se forma? Eu gostaria que vocês falassem pra gente como que vai se formando a subjetividade dessas pessoas num contexto assim, de tanta insegurança, de tanta instabilidade. Bom, a questão do subjetivo é a mesma questão do cultural, né? Como que o subjetivo é afetado pela questão cultural. A gente consegue perceber isso bastante, assim, quando a gente vai para coisas bem normalizadas como a linguagem, né? Que pra gente a língua é super natural, por isso que a gente fala, né? Nossa língua materna, nossa língua fluente. Por quê? Porque é uma coisa natural. Então, por exemplo, você vai lá pro sul, onde as pessoas falam tcheia, onde falam guria, isso soa natural, né? Aí você vai lá pro Nordeste, onde fala oxe, isso soa natural lá, porque tá dentro das culturas, né? De onde foram criadas. Claro que tem uma raiz e tal, mas está introjetado na cultura. Então, quando você vai para a linguagem, você vê que o racismo está introjetado na linguagem. Então, até mesmo uma pessoa negra, ela vai reproduzir o racismo pela linguagem. Quando você fala, por exemplo, denegrir, né, que é uma palavra racista, ou quando você fala de alma branca ou de magia negra, a própria religião, a demonização das religiões africanas mostra o quanto, né, isso afeta, e é uma coisa natural. Você desde criança, natural no sentido de normal, né, normalizada. Você desde criança vê um trabalho ali, meu Deus, passa reto, não sei o quê. Porque não pode pisar. É uma coisa que... Vai ser feitiçado. Exatamente. Mas pode mijar nas moedinhas e pegar. Isso pode. E aí quebra, né? A vida tá indo ruim, foi macumba. Mas isso por quê? Porque a nossa formação cultural foi de colonização. Então, acontece que o quê? Que quando os colonizadores eles vão para algum lugar, eles não absorvem a cultura. É o contrário, eles destroem ou transformam a cultura daquele povo que ele colonizou. Então, todo o subjetivo, né, não só das pessoas negras, mas principalmente das pessoas negras, é afetado ali por essa cultura, por essas transformações da colonização. Então, a escravidão, a colonização, mas assim, vamos dizer assim que uma forma sistêmica, né? Todo esse sistema, ele vai mudar o subjetivo dessas pessoas. Então a gente pode colocar que o quê? Acontece que se cria uma aversão aos negros por meio desse subjetivo que foi transformado pela cultura. Por quê? Porque esses lugares que os negros ocupam, esses papéis que os negros ocupam, são tão ruins, né? Imagina, ser escravo é tão, assim, desumano que ninguém quer ocupar. Então, o branco, ele vai ter uma aversão no sentido dele ter medo de ocupar os lugares que os negros ocupam e de ocupar os trabalhos, principalmente os trabalhos que o negro ocupa. Então, o branco, ele não vai querer se submeter a esses trabalhos, né? E até para mudar essa lógica, como as mudanças sociais vêm de uma lógica eurocêntrica, né? Tanto você pode ver nas ciências ou mesmo na política, né? Então, para mudar essa lógica é muito difícil, porque e o medo de se eu mudar a lógica, eu ser o oprimido, né? Nesse sentido. Trocar de lugar? Exatamente. Então, acontece que eu acho que uma das maiores consequências no subjetivo de toda a população, da população negra, da população branca, da população mestiça, da população até mesmo indígena que vive lá na tribo, vai ser afetado por uma normalização desse sistema. Então esse sistema vai parecer muito natural. A gente pode dar um exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil de compreender. Por exemplo, eu nasci na condição de mulher,
né? O João nasceu na condição de homem. E parece muito natural que a gente use roupas diferentes, ou que a gente se comporte de maneiras diferentes, que a gente sinta de maneiras diferentes. Que a gente sente também de maneira diferente, né? Porque o jeito da mulher até de sentar de uma maneira diferente, exatamente. E assim, não é nenhuma questão de como eu tinha colocado, de bom ou de mal, de isso é bom, isso é mal. Não, isso não é natural. É uma coisa que foi criada pela sociedade, pelos desdobramentos históricos. Da mesma maneira que o papel do negro, com a escravidão, que foi um fator crucial para esse desdobramento histórico. Então, é um papel que eu exerço, um papel social. E mesmo o negro, né, que vai conseguir, digamos assim, um acesso melhor, que vai conseguir superar isso, ele está nessa condição. Então, é nesse sentido que o subjetivo é transformado. É muito interessante você falar do negro que ascende, né? E até a gente quer também trazer alguma coisa falando sobre isso, do negro em ascensão, né? Que é uma condição diferente desse negro, por exemplo, que está na informalidade, que está no trabalho precarizado. Existe também o negro que ascendeu e tal, e como é que ele fica nesse outro espaço que é hegemonicamente branco, né? Como é que ele lida com isso, que isso também vai interferir na subjetividade dele, né? Eu acho que vale também citar e abordar sobre o aumento no número de suicídios, né, em particular na juventude negra, né, porque no último ano, 2019, você teve um aumento de quase 70%, né, no nível nacional, no aumento do número de suicídios de jovens negros, né. Eu até, junto com um amigo meu, a gente fez uma matéria para um jornal falando especificamente desse tema. Isso se dá justamente, né, na maioria dos casos, né, quando entrevistava família, amigos e tal, né, ou até mesmo jovens que tentaram suicídio e não chegaram a falecer, que era pela essa falta de futuro. Um desespero, uma desesperança. Você vê toda essa situação, você vê toda uma falta de incentivo, né, você olha para o lado ali, né, principalmente nos negros da periferia. Você não tem uma opção de lazer, você não tem uma opção de cultura, você não tem uma educação, nada, né? Você não tem acesso a nada, né? Como diz numa música do Racionais, né, que eles falam que só tinha o futebol e o candomblé para se tomar a bênção, né? Na maioria das comunidades brasileiras hoje, o que você tem é isso, é a droga, né, que muitas das vezes acaba sendo ali, né, uma forma de você usar e se abstrair de todo mundo, né, o futebol ou hoje no caso o papel das igrejas evangélicas, né? Na verdade a droga entra aí como um sentido de alimento. Exatamente. Agora, e essa jovem quer fazer um teatro, que quer jogar um basquete, fazer uma natação, né? Você tem uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo, né, principalmente no funcionalismo público, é o sindicato do trabalho, que nos lugares onde foram, por exemplo, construídos céus, que você tinha teatro, piscina, quadra, escola, né, os índices de criminalidade, né, os índices de várias doenças, né, relacionadas a principalmente depressão, ansiedade, né, caíram até em 65%. É muita coisa, né? Muito significativo. Onde os céus estão sendo construídos são, na maioria das vezes, nas periferias, e quando a Marta foi fazer, muita gente era contra. Muita gente não, botar uma estrutura e tal. Preferia que fizesse hospital, né? É já por causa dessa aversão e desse medo, né? E dessa ideia também, né, de que... da ideia da saúde, que é só ausência de doença. Então eu tenho que cuidar da doença, então eu tenho que construir hospital. E esquecem que, por exemplo, um projeto desse, que nem do céu, eu vou precisar de menos vaga no hospital, porque eu estou cuidando da saúde já na prevenção. Exatamente. E não só da saúde biológica, mas da Sim, saúde psíquica e biopsicossocial. Exatamente. Só que aí quando você vê hoje, assim, igual eu citei, né, 2016 para cá, principalmente, né, no último governo Temer e o atual governo no Brasil, você tem um movimento econômico mundial, né, de retomar várias conquistas, né, que os trabalhadores e as trabalhadoras conquistaram nos últimos anos. Então, aqui no Brasil, né, pelos direitos conquistados, né, que sendo um pouco menor em comparação com outros países, então você tem, né, reformas trabalhistas, reformas da Previdência, como citaram anteriormente, você tem desinvestimentos, né, em universidades públicas, né, então aí a pessoa pensa, pô, como que eu vou ter acesso à universidade, né, se com o menor investimento, consequentemente vai ter o menor número de vagas, eu não sei se eu vou entrar ali,
né? Aí corto na universidade privada, corto FIES, corto ProUni, Corta as bolsas. corta as né? bolsas, né? Corta programas de estágio. Então, será que eu vou entrar no trabalho? Será que eu vou me garantir? Né? Então, assim, é uma esfera de várias coisas. Tem uma intencionalidade de manter o negro em seu lugar. Sim, exatamente. Tanto lugar, né? geograficamente, Que lugar. quanto socialmente e quanto até na questão subjetiva. Mas é porque é uma questão sistêmica, né? E a lógica, principalmente a lógica, eu acredito que seja uma lógica da sociedade em si, mas principalmente a lógica capitalista é de permanecer, né? De criar, por exemplo, eu crio uma solução para alguma coisa, o capitalismo vem e cria uma barreira para essa solução, né? Então, essa é uma lógica sistêmica em que a gente está inserido. Então, mas tem essa coisa dessa inércia, né? Não, tá funcionando assim, entre aspas, né? Mas está funcionando assim para quem? Né? Mas é que não tem um para quem, tá funcionando para o sistema. O sistema, ele tá vivo, né? Digamos assim, o sistema como organismo, o sistema como pessoa, né? Que a gente pode colocar assim. Durkheim fala, né, dessa personificação até, né, social. Exatamente. Tanto que quando o movimento negro em particular, ele fala do genocídio da população negra, a gente não está falando especificamente do policial que entra na periferia e puxa um gatilho e mata uma pessoa. Também a gente trata desse tipo de genocídio, mas a gente está falando de todas as esferas, né, sociais que colocam o negro à margem da sociedade e que é isso, né, que mantém isso sistemicamente, assim, vai. Na verdade, A criança que morre lá de rotavírus está sendo vítima também desse genocídio. Sim, A gente vê uma criança negra, é muito triste você olhar e falar, poxa, sua expectativa de vida é quantos anos? Né? Exatamente isso, né? O lugar do negro é sempre as margens. Pegando o gancho, Beatriz, de tudo que nós estamos falando aqui, né? Eu acho que é importante colocar uma pergunta bem... eu acho que ela tem que ser bem consistente, né? Que é em relação com as empregadas domésticas, né? Considerando que o serviço doméstico, por si, já é desvalorizado, é anólogo à escravidão. Como fica a situação das pessoas que são assalariadas por prestar esse tipo de trabalho? Primeiro é importante a gente colocar, né, que muitas das empregadas domésticas são assalariadas e outras não, né? Porque a gente ainda tem as diaristas, tem informalidade, mas essa questão é uma questão assim muito clara da perpetuação da escravidão, porque essas mulheres, digamos assim, é quase que uma herança, né? Elas são as mesmas, não literalmente, né? Mas elas são as mesmas que serviam as casas dos senhores. Elas não saíram das Né? casas. Elas né? não saíram das casas, porque o que acontece? Quando o negro é liberto, né, o homem, né, que cumpre um papel aí, a gente falando de função social e de papel social novamente, o homem que cumpre um papel ali de prever a família, ele vai para trabalhos subalternos. Então a mulher, ela tem que sair para trabalhar. A mulher negra sempre trabalhou. A mulher negra sempre trabalhou, ela tem que sair para trabalhar e ela não tem outra alternativa a não ser continuar os mesmos trabalhos. Só que a questão dela, né, e que aí arrasta, assim, a gente pode dizer que é uma questão muito, muito forte, que arrasta a subjetividade dela, é que ela não só dedica a força de trabalho dela, né, até porque para a elite brasileira nem é considerado um trabalho, né, a PEC das empregadas só teve agora, né, um pouco tempo atrás, e assim, com muita dificuldade ainda estão tentando tirar os direitos trabalhistas dela por dizerem que não é trabalho, porque está dentro de uma casa de família, né? E aí o que acontece é que não só a força de trabalho delas é vendida, mas como a própria vida delas, como uma escrava, né? Porque muitas vezes elas moram na casa em que elas trabalham, ou seja, você mora numa casa que não é sua. E quem cuida dos filhos dessa... Né? Tem essa dessa questão. empregada. E ela Quem tá cuida sobre aviso, né? Exatamente, quem cuida dos filhos dela, quem cuida da casa dela, quem cuida das coisas dela, porque ela tem que dedicar a vida dela a cuidar de outras pessoas. E olha como que isso mexe na subjetividade, porque essa empregada, né, essa serva, né, enquanto escrava, ela amamentava a criança, né, da sinhá.
ela muitas vezes tinha que se submeter a serviços, entre aspas, sexuais para o senhor. Então essa mulher, ela continua sofrendo vários abusos sexuais, né, no seu ambiente de trabalho, né? Muitas vezes ela tem todas as responsabilidades maternas e até vai além, né? Elas fazem a maternagem. Exatamente. Né? Hoje não se amamenta mais, Só que mas a maternagem ela não- continua. Só que ela não tem nenhum reconhecimento materno. Pelo contrário, ela tem um reconhecimento servil. E a gente fala de empregadas domésticas porque 97% das pessoas que trabalham, né, nos empregos domésticos são mulheres. Eu nunca nadou aqui, não. Eu vou nadar na piscina da casa dos outros, gente. Não tinha? Não tinha. E se um dia eles lhe chamarem pra cair nessa piscina, tu vai dizer, não tem maiô, não posso. Entendeu? Entendi. Não! Para com... Jéssica! Saia daí, Jéssica! Jéssica, saia daí agora! Ó o doutor Carlos aqui, Jéssica. Fabinho! Jéssica, não sei o que ela tem na cabeça não, pra cair da... Eu vou lá, doutor Carlos. Olha os pedreiros tudo olhando. Fabinho! Carlos, me ajuda aqui. José Carlos, me ajuda aqui. Ah, Fabinho! Brincadeira idiota, Fabinho! Tira ela daí! Jéssica, sai daí, ligeiro! Saia daí! Saia daí, Jéssica! Dá pra obedecer a sua mãe que ela tá falando com você? Sai dessa água! Obedece a sua mãe. Vai pegar um resfriado. Jéssica, doutor Carlos, dona Bárbara. Perdeu o juízo. Sai dessa piscina. Jéssica! Oi! Tô indo. Ah, tu tá remanchando. Venha. Venha, Jéssica! Vou pegar a toalha. Cadê a toalha? A praia tá pelada, tá maluca? Fabinho, Tô tocando. Fabinho. Sobe aqui que eu quero falar com você. Sobe. é o vexame. Agora, Fabinho. Agora, Fabinho! E você pode perceber um monte de outras questões que estão ali, né? Quando você fala de mulher negra, você fala de abandono paternal, né? Porque também tem a questão do estupro, né? Que essas mulheres sofriam enquanto escravas, e mesmo depois, né, da libertação e tal, que a gente nem pode chamar assim de liberdade, né? Você vê, por exemplo, no caso, né, um caso muito recente, o caso do Miguel, né? Onde será que a vida do menino Miguel valia menos do que a vida de um cachorro ou do que a vida do filho da patroa, né? Então, ela ter que levar o próprio filho, né, por não ter com quem deixar para cuidar, né, na quarentena, numa situação extra, assim, numa situação difícil, já mostra como ela tem que estar deixando a vida dela para trás, né, as próprias coisas dela sem nenhuma... Ser um autocuidado, né? sem um cuidado, para ter que cuidar da vida de outras pessoas. É verdade. Bom, eu queria que o João falasse um pouquinho pra gente finalizar. Tá, diante de todo esse cenário, de tudo isso que a gente está vendo, acho que deu para entender muito bem, né? Essa precarização, essa precariedade, desculpa, do trabalho do negro no Brasil, né? Todo esse histórico. Queria saber, e aí, né? Nesse momento de quarentena, por exemplo, essa questão da uberização, né? Queria que você falasse um pouco disso e também fechasse falando que, dentro disso daí, qual que é a defesa que a gente tem, né? Da forma de se sindicalizar, de se unir aí essa classe, mesmo quem trabalha de forma informal, né? Como é que funciona isso, João? Bom, nos últimos anos a gente tem visto, né, primeiro, né, na Europa e nos Estados Unidos, e agora chegou aqui no Brasil, esse movimento, né, que é chamado de uberização do trabalho, em particular porque um dos primeiros aplicativos, né, a usar esse tipo de serviço foi o aplicativo de corrida Uber, que você tem uma relação, você não tem uma relação direta patrão-empregado. Na teoria, o trabalhador ali presta o serviço, ele é livre, pega o próprio carro, né, e ganha o seu dinheiro para si próprio, tal. E esse modelo de trabalho,
né, que não tem nenhum contrato assinado, que não tem nenhuma garantia salarial, nenhuma garantia de seguro do carro, se o carro bater, se o carro for roubado. O próprio seguro de vida, né? Seguro de vida. Quando surgiu o Uber, né, que já tinha essa discussão no meio sindical principalmente, que já era uma coisa muito precária, com o passar dos anos foi ficando pior, e hoje você tem esses aplicativos de entrega, Rappi, iFood, que é praticamente quase Uber Eats, né? Uber Eats, que comete quase um crime, né, do ponto de vista da segurança do trabalho e das condições dessas pessoas que vão estar prestando o serviço ali, né? A ideia, né, no mundo perfeito deles é que a pessoa vai fazer ali como uma renda extra, então trabalha de segunda a sexta, chega no final de semana, vai fazer um dinheirinho, só que, como eu falei no ponto anteriormente, no mundo que a gente está vivendo, onde o desemprego está aumentando, onde direitos estão sendo cortados, a pessoa prefere perder salário a não perder o emprego, perder direito a não perder o emprego, esse tipo de trabalho acaba sendo como a renda principal. Né? E quem sofre com desemprego aqui no Brasil, né? Falando aqui no Brasil, a maioria é a população negra. Né? Então tem esses aplicativos como renda principal. Aí você chega, você se inscreve, né? Você ganha a mochila, tal, mas você, né? Não, como eu falei, não tem, se sofreu um acidente no caso dos aplicativos de entrega, sofreu um acidente de moto, como que você vai fazer? Você não vai ter um seguro-desemprego, você não vai ter um seguro de saúde, porque você não tem um plano de saúde que oferece. Você não tem um né? seguro de vida. Você não tem um seguro de vida, então beleza, você trabalha ali, trabalhando 12, 13 horas por dia, muitas vezes você consegue fazer um salário X. Aí você está conseguindo ali, aos trancos e barrancos, se manter sua família, você é a única renda em casa, sofreu um acidente, seus benefícios, seu salário são cortados drasticamente. E muitas vezes, João, mas as pessoas não conseguem nem pegar o INSS. Se acontece um acidente desse, não tem direito ao auxílio doença. Sim, não tem direito ao auxílio doença. Ou as próprias pessoas que, né, como você falou, não tem seguro de vida, morre, acabou, fica por isso mesmo. A empresa, né, se tiver algum processo trabalhista, vai demorar anos, aí a família tem que entrar. Fica desassistida. E fica totalmente desassistida. E fazendo, né, pegando esses aplicativos, você aqui em São Paulo, aí você teve outro problema. A moto é cara, então vamos usar a bicicleta. A BBC fez uma reportagem ano passado com jovens, na sua maioria negros, de periferias, que faziam entrega na região central da cidade. Tinham jovens que pedalavam 80 km por dia. Imagina, você, né, 80 km numa moto, num carro, 80 km numa bicicleta, você usando sua força mecânica do seu próprio corpo para produzir 80 km. Né, com aquele peso nas costas. Com aquele peso, com fome, sentindo o cheiro de comida. Trazendo aí problemas ergonômicos. Exatamente. Com fome, sentindo o cheiro de comida atrás. Então você tortura, né? Imagina, você está com fome, carregando comida, o cheiro subindo e não pode comer. Então, esse tipo de trabalho precário, né, ele está sendo, né, disseminado em vários países do mundo como uma coisa bonitinha de empreendedorismo e tal, só que as populações, né, que já são desassistidas por uma série de problemas, por uma série de dívidas históricas, né, pegando a população negra aqui no Brasil, mas, por exemplo, países como a Alemanha, que tem uma imigração turca muito grande, que não tem as mesmas condições de trabalho do cidadão alemão, vai ter esses mesmos problemas, enfim. Mas aqui no Brasil, quem vai sofrer com isso é a população que já sofre com emprego, predominantemente negra. Então, aí linkando com outra pergunta, né? Do ponto de vista sindical, como é um trabalho, né, que você não tem uma relação, primeiro você não tem uma relação física diretamente daquela trabalhadora, daquele trabalhador que vai todo dia no local de trabalho e tal. Então, a gente tem feito essa discussão, né, de como sindicalizar, de como entrar nesses meios. Recentemente teve uma greve aqui na cidade de São Paulo, né, o BREC dos EPs e outras cidades do país também, mas os sindicatos, né, ele nos últimos anos, de certa medida, perdeu um pouco a sua ideia de defender os direitos dos trabalhadores, por uma certa adaptação e tal, por uma falta de independência, isso não só aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, mas aqui os sindicatos ficaram verdadeiramente adaptados
né, não passaram a cumprir seu papel de maneira eficaz. Parece que é mais assim, pro lado do empresariado. Do lado do empresariado, de fazer um acordo, e o trabalhador em si, a base, não está Sendo amparados, né? não está sendo amparado, né? São interesses próprios. Só que o DIEESE, que é o Departamento de Pesquisas Econômicas dentro do sindicato, mostra que categorias sindicalizadas ganham até 60% a mais de direitos de categorias que não são sindicalizadas. Então, mesmo assim, mesmo os sindicatos que não cumprem esse papel, é importante a gente estar dentro, estar fazendo as discussões e nos locais onde não tem essa representatividade, tomar o sindicato para si. É isso aí. Gente, eu espero que tenha sido bem esclarecedor aqui esse nosso bate-papo. A gente se despede por aqui, agradecendo, né? Agradecendo os convidados, Beatriz e o João, né, de estar aqui presente. Agradecendo a todo mundo, né? E não se esqueçam de assinar no nosso canal, né, Léo? Isso, se inscreva no canal, ativa aí o sininho, curte pro canal crescer, tá bom? Compartilha. Ah, e faz os comentários também, né, Marcelo? Verdade. Que tema que vocês querem que a gente esteja trazendo, que a gente vai falar com vocês. Teremos muitas novidades por aí nesse caminho. Não tô nem conseguindo falar com a senhora, tô nervosa que eu tô. O que foi? Ave Maria, Jéssica telefonou. A senhora sabe quantos pontos que Jéssica fez? Quantos? A senhora sabe quantos pontos que Jéssica fez? 68 pontos. 68? Jéssica passou no vestibular. Jéssica Caramba. passou. 68? Olha, eu tô tão nervosa. Nossa, parabéns, Val. Jéssica. Filha. Oi, mãe. Eu tô ligando pra dar boa noite. Tô ligando pra dar boa noite. Pra dizer que eu tô muito orgulhosa de tu. Agora, adivinha onde é que eu tô? Ó. Tá ouvindo, ó? Tô dentro da piscina. É. Eu tô. Eu tô muito feliz. Vice? Um cheiro. Oi. Mãe, ele ama. Um cheiro.